Graça e paz, queridos. A nossa alegria muito grande hoje é aquela alegria do dever cumprido, não é? De poder ter trabalhado, somando com a nossa promotora, a irmã Gisélia, nessa nossa campanha de missões mundiais. E louvamos a Deus pela fidelidade do Senhor, pelas respostas do Senhor, pelo incentivo de alguns irmãos e principalmente pelo apoio do nosso pastor que já desceu, né? Pelo apoio dele com a nossa campanha, o grupo de louvor, o Ministério de Louvor, que dá sempre muito apoio ao trabalho, porque a gente precisa sempre do louvor da música, fazendo parte de momentos de campanha. Louvamos a Deus e esse tema e esta divisa foi bastante trabalhado e a gente pode ter no coração, levar em nosso coração um pouco daquilo que durante o mês inteiro nós trabalhamos. O tema Viva a Compaixão, e Viva a Compaixão com subtemas. E a gente trabalhou Viva a Compaixão, a oração, no primeiro domingo, porque nos traz o despertamento, nos traz a informação de que é impossível fazer a obra missionária, é impossível viver sem ligação íntima com o Senhor, sem oração, sem uma presença dele em nossa vida. Trabalhamos no segundo domingo, Viva a Compaixão, mobilize, para que a gente possa, são subtemas trazidos pela própria Junta de Missões Mundiais, para que a gente tenha consciência de que uma campanha não é só um promotor que tem a responsabilidade de trabalhar, não é só a igreja, não é só o pastor que determina, olha, isso e aquilo, a partir desse dia, mas é nossa, é a igreja que deve ter toda essa compreensão de trabalhar, de fazer parte, de querer fazer parte, de mobilizar, de envolver toda a igreja nessa campanha. Trabalhamos também Viva a Compaixão, no terceiro domingo, oferte, para que haja a consciência de que sou eu, a minha vida. Mais do que uma oferta que eu deposito no gasofilácio, é minha vida. É minha vida, é minha entrega pessoal, é oferta sacrificial. Ainda que a gente diga, não, eu não tenho condição nenhuma de entregar nada, eu tenho muito pouco, só dá para mim. Mas, na verdade, é uma consciência. As campanhas missionárias, elas servem para isso também, não é? Para que haja esse despertar de que eu preciso entregar minha vida, de que eu sou a igreja e eu faço parte dessa história, eu preciso compartilhar. E hoje, o último domingo, a Viva a Compaixão vá, porque é o propósito de que a igreja entenda de que quando nós colocamos as nossas vidas a serviço do Senhor, quando nós entregamos uma oferta sacrificial, não só de dinheiro, mas também com a nossa vida, o Senhor vai nos usar, o Senhor vai nos despertar, Ele vai nos enviar para onde quer que Ele queira. Quando o pastor falou agora de Aquidauana, talvez eu não possa ir lá na Ucrânia, na Rússia, eu não possa ir na África, enfim. Um certo missiólogo, ele disse assim, se você não pode ir na África, atravesse a rua e fale para o seu vizinho. Para que haja um despertamento de que eu preciso estar disponível. Mas Deus só vai enviar quem se disponibiliza. Quem se coloca nas mãos do Senhor para fazer essa obra. Então, o nosso desejo, a nossa motivação de trabalhar uma campanha é que a igreja viva isso, para que a gente compreenda a ação de Deus através da igreja. Foi dessa forma que eu ouvi o meu chamado. Há mais de 40 anos atrás, bastante tempo, né? Mais de 40 anos atrás, quando Deus me chamou para fazer missões, para o trabalho de missões aqui no Brasil, eu tinha plena certeza de que era aqui no Brasil que Ele estava querendo que eu fizesse, mas eu queria confirmação, eu queria ouvir mais, eu queria ter de Deus uma resposta, eu queria ter de Deus a palavra de Deus me falando, e foi exatamente o que Deus nos fez comigo. No livro do profeta Isaías, no capítulo 58, livro do profeta Isaías, capítulo 58, os versículos de 10 a 12 nos dizem assim: se abrires a alma ao faminto e fartares o aflito, a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia.
O Senhor te guiará continuamente. Te fartará até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltarão. E os que procederem de ti edificarão as antigas ruínas. Tu levantarás os fundamentos antigos, e serás chamado reparador da brecha e restaurador de ruas para habitação. O texto lido aqui foi a forma que Deus usou esse texto para despertar e confirmar no meu coração a chamada. Eu queria entender se era isso mesmo. E depois de muitas vezes, cada vez que eu abria a Bíblia, eu lia esse texto e Deus começava a falar no meu coração. E eu pude compreender que ele me dava 3 dimensões. Ele fala de chamado, ele fala de sustento e ele fala de promessas de Deus. Garantindo, dando segurança, que quando nós nos colocamos diante de Deus, Ele faz a obra através das nossas vidas. E é exatamente, eu entendo que viver com paixão é exatamente você se colocar diante de Deus, estar sensível para ouvir a voz de Deus. Foi o que Ele fez comigo, é o que Ele fez com você. Mas essa palavra aqui, lida no livro do profeta Isaías, ele não diz respeito só à minha vida. Essa palavra foi direcionada à nação de Israel, a um povo que estava acomodado. Porque Deus trabalhou a vida do povo de Israel, e Ele falou, conforme Ele fala em Gênesis, no capítulo 12, versículo 3, a ordem que é dada por Deus a Abrão. E Ele pede a Abrão que saia da sua terra, porque Ele quer fazer, através da vida dele, uma nação, um povo especial. E Ele diz para Abrão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O alcance de todas as nações. Mas isso não aconteceu com a nação de Israel. Eles estavam tremendamente acomodados, e é exatamente por conta disso, porque não estava acontecendo nada daquele seu propósito, é que Deus desafia a vida dessa nação. E é por isso que Ele desafiou minha vida também. E é por isso que Ele continua desafiando as nossas vidas como igreja, como povo de Deus, a abrir nossa alma, a abrir o nosso coração, a compartilhar. Este é o desafio de viver com paixão. Os ensinos de Jesus, todos, acompanhando o ministério de Jesus, nós percebemos que o ministério de Jesus foi a ênfase para praticar, para viver, não só teoria, mas prática, não só uma religiosidade, mas viver com paixão, vivendo na prática, no dia a dia, aquilo que a gente pode receber da palavra e colocar em evidência. E foi por isso que eu resolvi compartilhar com esta igreja nesta manhã, lembrando do encerramento desta campanha, a parábola do bom samaritano, que se encontra em Lucas, no capítulo 10, de 25 a 37, que eu quero convidar os irmãos para que a gente possa ler. Lucas, capítulo 10, os versículos de 25 a 37, que a gente pode ler assim. Então se levantou um doutor da lei, que para colocar Jesus à prova, disse: Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como lês? Ele lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Disse Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo?
E Jesus lhe respondeu: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de salteadores que o roubaram e depois de espancá-lo foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote descia pelo mesmo caminho e vendo-o passou longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e quando o viu, passou longe. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e vendo, encheu-se de compaixão. Chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pagou 2 denários, entregou-os ao hospedeiro e disse: cuida dele. Quando voltar, te pagarei tudo o que gastares a mais. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do que caiu na mão dos salteadores? O doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele, ou teve compaixão dele. Então Jesus lhe disse: vai e faze o mesmo. Amados, talvez você já tenha lido tantas vezes essa parábola, talvez você esteja aí no teu coração dizendo agora: eu já sei disso. Mas, na verdade, a proposta de Jesus é muito profunda. A proposta dele é muito mais do que a gente imagina. É muito, mas muito mais. A proposta de Jesus não é criticar, não era criticar aquele doutor da lei, não era provocá-lo, não era revidá-lo, mas Jesus tinha e tem propósitos de crescimento espiritual na vida de todas as pessoas que ouvem a sua palavra. O propósito dele, de Jesus, é fazer com que eles pudessem entender. A gente precisa observar algumas lições preciosas para serem tiradas deste texto para a nossa vida. Um doutor da lei conhecia profundamente o que ele estava dizendo. Conhecia as leis judaicas, ele conhecia profundamente tudo o que ele estava, então, perguntando para Jesus. Também é necessário que a gente observe que, para o judeu, para o doutor da lei, Jesus, ele não estava à altura de ser chamado de mestre, ele chama mestre. É como que ele faz numa provocação. E é por isso que o texto diz que ele querendo colocar Jesus à prova. Porque a proposta dele não era querer entender mais, não era conhecer a palavra, mas o que ele mais queria era colocar Jesus à prova, era testar e dizer: na verdade, você é um transgressor da lei. Você é um transgressor da lei. A proposta de Jesus até hoje continua sendo a mesma. Ensinar, mostrar que para ele não tem nenhum interesse de que nós sejamos religiosos, cumpridores de regras, de preceitos, de rituais, disso ou daquilo, cerimoniais, nada disso. Mas o interesse dele é que se viva, que se compreenda a palavra e ela seja colocada em prática. Por isso ele conta uma parábola para responder, quando ele diz: e quem é meu próximo? Quem é o meu próximo? Em outras palavras, o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus disse: olha, como que você vê? Você é doutor da lei, você entende? Como está escrito? Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todas as coisas. E ele então cita perfeitamente o que ele entende. E Jesus disse: faça isso. Mas quem é o meu próximo? E quem sabe muitas vezes passa em nosso coração e nem adianta a gente querer julgar a resposta do doutor da lei, o diálogo existente ali, nem adianta, mas porque às vezes passa em nosso coração também. Mas quem é meu próximo? Como é que eu faço para ajudar o mundo todo? A quem ajudar?
Se as circunstâncias que a gente vive hoje, os momentos, as dificuldades, são enfrentadas por todos, nem sempre é assim. Mas nós assim dizemos. E eu faço o quê? A quem é que eu devo socorrer? Me indique aí então quem é. Para quem eu devo direcionar o meu apoio, o meu amor, o meu investimento, para quem é? Porque nós achamos logo. Quem é o meu próximo? Jesus conta uma parábola. E poderia ter sido uma história real ou não? Porque, na verdade, era uma realidade o que Jesus falou. O que acontecia constantemente lá em Jerusalém, de Jerusalém para Jericó. Assaltos constantes, por conta da estrada, por conta do movimento que era feito e as dificuldades daquela descida íngreme de Jerusalém a Jericó. Por conta disso, Jesus conta a parábola que envolve alguns personagens. O viajante, o assaltante, um sacerdote, um levita e um samaritano. E tudo tem propósito. Porque o que o homem está questionando Jesus era saber se ele era ou não transgressor da lei. Era se ele, na verdade, queria ou não praticar. O assaltante representa exatamente o momento crítico de que nós, seres humanos, somos sempre pressionados, atacados pelas forças do mal. A gente lembra quando Jesus fala no Evangelho de Lucas, ele diz, porque o Filho do Homem, ele veio buscar o que se havia perdido. E aí ele diz assim, porque o inimigo ele veio matar, roubar e destruir. E é sempre o momento de ataque, de surpresa, quando nós nunca estamos prontos para a reação. O ataque do mal. O viajante somos nós, todos. Eu, você, qualquer um, estamos vulneráveis, principalmente se não estivermos em comunhão com o Senhor. O sacerdote representava exatamente aquele que era responsável pelos cerimoniais, por tudo que era feito no templo, pela entrega de sacrifício, tudo que era trabalhado no templo. Os levitas também faziam parte, eram mais encarregados da área de música. E eles cuidavam muito bem, religiosamente, das suas funções. Mas havia o samaritano, que não fazia parte daquele grupo. Havia o samaritano, e esse samaritano era considerado pelos judeus abominável. Ou seja, uma figura que não faz parte da nossa vida. Não faz parte do nosso meio, do nosso grupo. E por que era assim? Porque eles não eram os judeus nascidos como eles também eram. Porque eles foram formados de mistura de judeus e outros povos. E que, por conta disso, eles eram rejeitados. E, na verdade, eles eram considerados como rivais dos judeus. Jesus menciona isso lá no capítulo 4. De João. Os judeus não conviviam muito bem com os samaritanos. E é exatamente por conta disso que Jesus faz questão de trazer todas essas figuras para mostrar, olha, vocês têm dificuldade de entender que o propósito de Deus, a forma como Deus quer que a gente trabalhe, não é da maneira que vocês estão entendendo. Vocês estão cumprindo muito bem legalmente. Vocês estão entendendo e cumprindo muito bem a lei. Mas existe muito mais do que só conhecer a lei. Existe muito mais e muito maior do que isso. É viver. É praticar. É viver a compaixão. É viver muito mais. Por isso ele conta a história. E aí, tudo acontece, como a gente já conhece o texto. O sacerdote passa, não dá a mínima. Não se importa.
O levita passa e também não se importa. Mas um homem, o samaritano passa e pega aquele homem que está caído à beira do caminho, quase morto. Ele pega aquele homem e coloca na sua própria montaria, seu próprio transporte e leva para uma estalagem, para uma hospedaria. E é bom que a gente perceba nesses detalhes, é bom que a gente perceba nesse momento o quanto isso implica para a nossa vida hoje. E como, em que lugar dessa parábola, em qual desses personagens nós nos encaixamos? É bom refletir. Onde nós nos encaixamos? Se a gente tem... o mundo está aí caído à beira do caminho. As pessoas, às vezes até a nossa própria família, nossa igreja, enfim, pessoas que nós conhecemos, pessoas que estão próximas de nós, quem sabe elas estão caídas à beira do caminho, estão precisando, mas passa um, não faz nada. Passa outro, não faz nada. Mas Deus levanta alguém para fazer. Quando eu não fizer, quando você não fizer, quando nós como igreja não fizermos nada, Deus vai levantar sempre alguém para fazer a sua obra. Deus sempre vai agir. E é exatamente isso que a gente aprende com a palavra. É isso que ele quer dizer. Quem é o meu próximo? E Jesus então fala para aquele homem. Depois de contar a parábola, ele diz assim: quem te parece ter sido o próximo? Quem te parece ter sido o próximo desse homem? Acho que foi aquele que agiu de compaixão, né? Jesus diz então: vá você, e faça o mesmo. Vá você e faça o mesmo. E a gente aprende, queridos, algumas coisas. E a gente aprende algumas lições preciosas para a nossa vida. Jesus não está querendo dizer que eu sou o bom samaritano, mas ele está exatamente representando isso. Quando a lição é trazida para aquele doutor da lei que pergunta sobre salvação, Jesus está querendo dizer para ele: olha, a proposta de Deus para a humanidade é outra. A proposta para a nação de Israel, a proposta para a igreja é outra. O que ele mais quer que seja feito, o que mais ele quer que seja feito é que haja de verdade, como ele disse que era o maior mandamento, é que haja amor, mas em forma de ação. Por isso o apóstolo João disse: não amem de palavras, amem em verdade. Palavras é muito melhor que a gente permita que as informações desçam daqui, da mente para o coração. Às vezes nós sabemos muito bem, já sabemos muito bem essa lição. Já aprendemos. Mas é preciso que a gente coloque em prática. E é por isso que o ministério de Jesus diz muito para a nossa vida, porque ele veio fazer discípulos. Ele veio mostrar isso, ele veio praticar, ele não veio só informar. Ele não veio só trazer um decálogo, não, ele veio informar, ele veio viver, praticar tudo aquilo que era informado na lei, tudo aquilo que ele entendia ser necessário para que nós conhecêssemos da palavra. Ele disse então para os seus discípulos. E é preciso que a gente, como igreja, entenda a coisa mais importante dessa parábola. Jesus, ele não é o samaritano, mas ele representa o que só, na verdade, ele pode fazer na figura daquele samaritano. O que ele está dizendo? Olha, vocês não esperam nada de um samaritano. Vocês, judeus, não esperam nada de um samaritano. Mas também não esperam nada de mim.
É mais ou menos isso que Jesus estava querendo dizer. Entretanto, foi o samaritano que serviu. Entretanto, eu estou aqui e eu vou dar a minha vida pelo mundo para a salvação de toda a humanidade. Vocês não esperam nada, é isso que ele quis dizer. Mas o importante não é confrontar se eu sou transgressor da lei ou não, é mais ou menos essa a informação. Não é confrontar se sou um transgressor da lei ou não, se eu sei todos os mandamentos, enfim. Mas o mais importante é fazer por esse povo o propósito, o qual Deus nos mandou fazer aqui, mandou que ele descesse do céu para viver entre os homens. Mas como ele faz discípulos, a proposta dele para mim e para você é que a gente haja como samaritano. Não, eu não quero ser um samaritano. Não é isso. Não quero nem ter aquele rótulo, é a samaritana, é o bom samaritano. Mas eu sou alguém que, como o homem da parábola, eu vivo com paixão. Alguém que não teve a acepção daquele homem que estava à beira do caminho, quem era ou quem não era, o que estava fazendo, por que estava ali. Ele não foi perguntar, mas alguém que abriu o coração. Pegou, se sujou com as feridas daquele homem, colocou de si mesmo, leva para um lugar seguro, e depois ele diz, e paga, e diz, se faltar alguma coisa, na minha volta, fica tranquilo, eu vou suprir tudo isso aí. Isso diz muito para a minha vida, isso diz muito para a nossa vida. Quando nós entregamos a nossa oferta, a gente ouve, muitos recados são mandados para a gente, né? Muitas coisas, a gente ouve muitas informações. A gente ouve, eu preciso de quem me ajude. Mas se tu abrires a tua alma para o faminto, se tu abrires o teu coração, você será como um manancial. Peter Machal, missiólogo, ele disse assim, contribui conforme a tua renda, para que Deus não transforme tua renda conforme a tua contribuição. Percebeu isso? Para que Deus não transforme a tua renda conforme a tua contribuição. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Eu ia ler um texto aqui antes do momento de ofertório, mas eu quero só mencionar para você. A Bíblia diz para a gente lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, que Jesus entrou no templo. E Jesus observava a forma como as pessoas vinham e contribuíam. Leia lá. Lucas 21, de 1 a 4. E ele disse assim, o texto diz, ele observava aqueles que tinham muito e entregavam do seu muito, separavam alguma coisa e entregavam, mas ele viu e observou e enfatizou e valorizou a oferta de uma viúva, que ele assim menciona, a viúva que entregou 2 pequenas moedas. E foi e colocou, e ele observou e chamou a atenção dos discípulos para isso. Não para dizer, vocês não estão fazendo assim, mas olha, o certo é esse aqui, olha. Eles deram o que estava sobrando, não fez falta, não foi sacrifício, não foi oferta sacrificial. Mas aquela mulher, e é bom que a gente observe, que ele disse, mas aquela mulher, ela deu tudo o que tinha para o seu sustento. Teremos coragem de fazer isso? Temos coragem de fazer isso? Tudo que está lá na sua conta bancária, lá, o que resta daqui até o dia que vai entrar o próximo salário? Tudo o que ela tinha para o seu sustento. E foi Jesus que disse isso. Ele observa e ele sabe. Ele sabe. Por isso, meus irmãos, por conta disso, é que eu vejo que o propósito dele é que nós sejamos também, que a gente possa praticar e agir como bons samaritanos, como ação, amor em ação. Mas a gente aprende também nessa parábola
que a igreja, eu e você, nós somos hospedeiros, devemos ser hospedeiros. Aquele homem, ele pegou o morto, semi-morto, já ferido, machucado, e leva para uma hospedaria, uma hospedagem. E o Senhor Jesus, através das nossas vidas, Ele mesmo, e através das nossas vidas, Ele nos desafia a encontrar os caídos no caminho, à beira do caminho, as pessoas que estão machucadas, feridas, maltratadas, mais do que nunca, precisando de socorro, precisando de apoio, precisando de compaixão, precisando que se levante os olhos, que se enxergue a dor, a necessidade, não só lá nos confins da terra, também, mas aqui, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, em nossa volta, na vizinhança, que a gente enxergue tudo isso e conduza para a hospedaria. É aqui onde se cuida. Circulou um vídeo aí nessas últimas semanas de uma igreja, acho que foi, não sei se, não foi na Polônia, algum lugar aí por aí, uma igreja batista, que tirou todos os bancos da igreja, todos os bancos, e colocou camas para receber os refugiados que estavam saindo da Ucrânia. Todo mundo deve ter visto isso aí, esse vídeo circulou muito, e todo mundo, glória a Deus por isso, que bom, que bom. Eu não estou dizendo que é para a gente tirar aqui, até porque a gente não está recebendo refugiado, né? Mas, na verdade, nós somos o lugar, é para ser, a igreja é para ser o lugar que acolhe, que recebe os feridos, os caídos, os que estão semi-mortos à beira do caminho. É aqui, é para cá, é para a igreja, é para o nosso meio, é para o nosso aconchego, que são trazidos. E ele se encarrega de sustentar. Ele se encarrega de sustentar. O mundo todo está precisando disso. O mundo inteiro está precisando de ser acolhido, de ser abraçado, de ser direcionado, conduzido para uma hospedaria, que é a igreja de Jesus, para a hospedaria. E a recompensa? O que é que eu ganho com isso? E a recompensa? E aquele homem, ele disse, cuida dele. Cuida dele. Deixado ali, levou, ficou ali com ele à noite, deixou, disse, cuida dele. E está aqui, ó, 2 denários para a sua despesa. Se você gastar um pouco mais, eu vou restituir na volta. Na minha volta. E a gente pode aplicar isso na nossa vida, na vida da igreja. O Senhor Jesus, Ele sustenta a sua igreja. A gente pode investir tranquilamente, porque a recompensa, Ele vai dar na sua volta. Lembra quando lá no Evangelho de Mateus, quando ele diz assim, quando a gente vai ver os céus abrindo, e ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai, possuam por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque você teve fome, houve fome, vocês deram de comer, tiveram sede, vocês deram de beber, vocês alimentaram, vocês vestiram, vocês visitaram os presos, vocês cuidaram, vocês abraçaram, vocês acolheram os necessitados. Vocês acolheram. E é exatamente essa preciosa lição que a gente tira dessa parábola. Agora, não só para ser uma mensagem de encerramento de uma campanha, mas para ser um desafio para a nossa vida. Para ser um desafio para que a gente faça o que Jesus disse. Ah, entendeu isso? Entendeu? Então vá e faça o mesmo. Vá, igreja, continue. E nós temos, meus irmãos, desde quando ouvimos a palavra do Senhor, desde do início do ministério de Jesus, tudo que nós temos visto, vivido, nós entendemos que o desafio dele é permanente em nossa vida. É permanente. Ele disse para os discípulos, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Como o Pai me enviou,
eu envio a vós. Portanto, o desafio para a nossa igreja nesta manhã é de gratidão a Deus, porque Ele tem nos dado o privilégio de participar. Mas é também de assumir responsabilidade, assumir comprometimento como igreja, de que nós vamos continuar mantendo. Eu ia dar a palavra explicando, o pastor antecipou, me poupou algumas palavras, não é? Mas é de continuar entendendo, de que a gente levanta oferta e que não fica nada aqui, vai para missões mundiais, para o sustento, para a expansão do trabalho missionário no mundo. E esta igreja, mais de 100 anos, vive essa realidade. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Mas eu e você, nós temos responsabilidade de manter esse legado, de dar continuidade, de dizer, olha, não, eu quero, vamos fazer campanha, vamos nos envolver, vamos trabalhar, vamos participar, vamos fazer aquilo que Deus quer que nós como igreja façamos. Vai tu e faça o mesmo. Em Mateus, a palavra de Jesus é assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém? Que Ele nos ajude a compreender essa palavra, a colocar em nosso coração, a receber o nosso desafio, que nós possamos receber o seu desafio e possamos viver, não só aquilo que a gente cantou aqui, né? Não é só o que a gente canta, mas o que a gente coloca no dia a dia. E eu quero finalizar contando uma experiência para os irmãos, porque às vezes a gente fica se perguntando assim, mas e agora, eu faço o quê? A quem é que eu vou atender? Uma certa vez, quando eu estava trabalhando, antes da pandemia, pequeno grupo ali no colégio, e a gente fazia culto todo domingo à tarde. Todos os domingos à tarde, às 5 horas, a gente tinha culto ali. E um dia desses bem chuvosos, assim, né, que os irmãos faltaram, e tinham pouquíssimas pessoas naquele momento ali do culto. E acabou o culto, e o pessoal, alguns foram embora, e eu fiquei, e depois vim para casa. No final da calçada do Colégio Americano Batista, lá onde nós nos reuníamos, no final da calçada, tinha um morador de rua sentado. E quando ele me viu, ele olhou para mim e ele disse assim, moça, por favor, me dê um café, eu estou com muita fome. E naquela hora, eu senti aquilo que a gente está vendo aqui, a compaixão. Eu olhei para ele e eu entendi que, na verdade, eu era a pessoa mais próxima dele ali. Eu moro do lado, na esquina. E aí eu disse, não saia daqui, eu vou em casa bem aqui, do lado, eu vou pegar o café para você. E eu fui, preparei o café, trouxe para ele. E quando ele viu o café, um sanduíche reforçado, ele ficou extremamente feliz, mas eu estava mais feliz do que ele. Eu estava mais feliz do que ele. E entreguei para ele, perguntei o nome, conversei um pouquinho e fui para casa. Fui para minha casa. Quando eu ia para a calçada da minha casa, eu senti, sabe aquela voz de Deus que é inconfundível? Inconfundível, que quem tem experiência sabe o que eu estou dizendo aqui agora. E eu ouvi como que Deus estivesse dizendo assim para mim, olha, eu recebi também esse culto. Tipo, você ficou meio triste porque tinha pouca gente ali e tal, mas eu recebi também esse culto. E eu fui para casa como se eu estivesse no êxtase. Às vezes a gente não sabe para quem é que a gente vai atender, mas Ele vai dizer para você. Ele vai te fazer compreender e fazer você passar por experiências. Como? Quando a gente vive com paixão, conforme o que o apóstolo Paulo disse. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É só quando a gente se coloca diante do Senhor, é que a gente vai viver experiências assim. E vai ter o direcionamento dele. É por aqui. Vai, faz o mesmo. Amém? Deus nos abençoe, amados. Vivamos com paixão.